E você realmente enxerga? Eu acho que não, porque o essencial, meu amigo, é invisível aos olhos. Então, abrindo a live de hoje, Eternidade, o Tempo da Consciência. E o objetivo desta live, que fique logo muito claro para todos vocês, é compreender melhor, é compreender com profundidade que diabos é essa coisa que nós chamamos de eternidade. E eu chamo a atenção de vocês para esta compreensão necessária, porque, observem, todos nós, de certo modo, temos em mente a ideia de eternidade como alguma coisa que começa depois de nossa morte. Em geral, concebemos a eternidade como alguma temporalidade que se inicia depois que encerra-se esta experiência temporal chamada de existência. E observem vocês que, se nós tomarmos em perspectiva as várias tradições filosóficas, as várias tradições religiosas, nós de fato pensamos assim, sim. Porque, por exemplo, se você for cristão, a eternidade começará depois da morte e se iniciará quando você entrar, por exemplo, no reino dos céus, se você for um bom cristão, mas se você não for, você vai queimar eternamente no fogo do inferno. Isso serve também para a religião islâmica, se quisermos tê-la aqui em perspectiva. Se você for budista, a eternidade também começa depois da morte, quando você, por exemplo, adentrar o nirvana. Não que o nirvana seja necessariamente uma realidade acessível somente depois da morte, segundo o budismo, mas digamos que, para lhe dar aqui uma imagem, o nirvana, de certo modo, é alcançado também depois da morte, se você aprender a matar-se a si mesmo em vida. Sei lá, se você for um esotérico, você pode também conceber a ideia de eternidade, e isso é muito comum, como uma temporalidade que você alcança depois da morte, momento em que você adentra a mente cósmica, você se infunde nesta realidade atemporal. Então, enfim, meu amigo, são muitas as imagens, muitas as ideias concernentes a esta noção que temos de eternidade, e lamento muito informar a todos vocês, todas elas são falsas. São, na verdade, fantasias que nós construímos porque não avaliamos, não ponderamos, não examinamos o que estamos efetivamente tomando em perspectiva quando falamos de eternidade. Como nós não avaliamos essas coisas, nós não somos pessoas dedicadas a análises profundas sobre as noções que nós portamos, que nós transformamos em palavrório no nosso cotidiano. Então, em geral, a gente acaba incorrendo nesse tipo de entendimento equivocado. Todas essas noções são falsas, ou melhor dizendo, são imagens, não são conceitos. Então, para ficar num termo mais legal, não são propriamente falseamentos de nosso entendimento, são imagens que são por nós tomadas equivocadamente como conceitos. E imagem é imagem, conceito é conceito, meu amigo. Para que a gente possa, então, melhor entender essa temporalidade chamada eternidade, eu provocarei vocês a pensar sobre isso agora, nesta live. E eu começo, então, para chamar vocês a um entendimento de que a eternidade não está lá, está aqui. Como é o negócio, professor? O senhor está chamando a minha atenção nesta live para um fato, então, existencial. A eternidade não está lá depois da morte. Está aqui, na minha própria vida, na minha existência, no meu cotidiano, no meu dia a dia, na minha
experiência de existir exatamente. Esse é o objetivo da live. Provocá-los a pensar, provocá-los a conceber, ainda que sob a forma de um insight, esta verdade existencial. Qual? A eternidade não está lá, está aqui, meu amigo. Está presente em nossa existência. E para isso eu vou recorrer aqui a uma frase, a uma postulação, a uma especulação feita por um filósofo chamado Wittgenstein, numa obra intitulada Tratado Lógico-Filosófico. Nessa obra, o Wittgenstein, muita atenção, que interpreta não teologicamente a vida eterna, nesta obra, em que esse filósofo interpreta, concebe a eternidade não teologicamente, escreveu o seguinte: se não definirmos a eternidade como infinita duração temporal, mas como a temporalidade, então a vida eterna pertence àqueles que vivem no presente. Eu vou repetir. Presta atenção, coloca aí a consciência para aprender o que eu estou falando. Olha aí o que o Wittgenstein fala, que exige atenção, velho. Isso aqui é filosofia. Se não definirmos eternidade como infinita duração temporal, mas como atemporalidade, ou seja, mais como não tempo, então a vida eterna pertence àqueles que vivem no presente. Procuremos traduzir esta frase, este conceito, não é um conceito, mas é uma especulação filosófica. Procuremos traduzir, procuremos nos aproximar desta especulação filosófica feita por Wittgenstein, através de 3 reflexões e uma imagem. Então, por aproximação, eu procurarei traduzir isso que o Wittgenstein postula nesta obra e depois trarei esta ideia para o nosso existir, para a nossa experiência concreta do dia a dia. Primeiro, vamos entender isso daí a partir de 3 reflexões e uma imagem. A primeira reflexão é aquela fornecida pelo próprio Heráclito. Não é propriamente uma reflexão, mas é uma postulação filosófica. O Heráclito, filósofo pré-socrático, filósofo não, professor, filósofo pré-socrático, o Heráclito, um dos mais importantes filósofos da antiguidade, cunhou aquela famosa frase: não se pode entrar 2 vezes em um mesmo rio, porque nem você será o mesmo quando entrar pela 2ª vez no rio, nem ele mesmo, o rio, será o mesmo quando você entrar pela 2ª vez. Ou seja, nada será a mesma coisa, porque, como diz o Heráclito, tudo é fluxo, tudo é devir, tudo é transitoriedade. E isso é claro que se refere ao tempo. Olhemos para a segunda postulação, para a segunda reflexão. Se nós concebermos aqui rapidamente o mito fundador de nossa civilização judaico-cristã, que mito é esse, professor? Se nós olharmos para o que está escrito no Gênesis bíblico, o quê? Que o mundo foi criado num pré-tempo. Ou seja, o mundo e o próprio tempo foi concebido, foi criado por Deus antes do próprio tempo nascer. Então o tempo provém de um pré-tempo, ou de um não-tempo, ou do que nós podemos chamar de eternidade.
E se você observar o último livro da Bíblia, você encontrará o tal livro da Revelação, o livro do fim dos tempos ou o Apocalipse. O que é o Apocalipse? O Apocalipse é o fim dos tempos. E o fim dos tempos é também alguma coisa não temporal. Porque se o fim dos tempos estivesse no tempo, ele seria apenas mais um instante na sucessão dos instantes do tempo. E, consequentemente, não seria fim nenhum. Seria apenas mais um acontecimento do próprio tempo, uma vez que ele irá produzir logo em seguida um novo instante. Então, por necessidade lógica, o Apocalipse é uma temporalidade atemporal, ou uma temporalidade que tem, como diz o filósofo Boécio, a posse plena e simultânea de todos os instantes temporais. Enfim, o Apocalipse é também eternidade. A terceira reflexão não é também propriamente uma reflexão, ou é numa chave poética. O poeta Jorge Luiz Borges, poeta argentino, grande poeta argentino, escreveu numa de suas poesias o seguinte, presta atenção nisso que é bem interessante. Ele fala: o tempo é a substância de que sou feito. O tempo é o rio que me arrebata, mas eu sou o rio. O tempo é o tigre que me devora, mas eu sou o tigre. O tempo é o fogo que me consome, mas eu sou o fogo. O mundo, meu amigo, minha amiga, diz o Jorge Luiz Borges, o mundo desgraçadamente é real. E eu, Borges, sou real. Melhor, o mundo é desgraçadamente real e eu sou desgraçadamente Borges. É isso que ele fala mais precisamente. E a imagem que eu quero dar a vocês é a do deus Janus, deus romano, da mudança, da transitoriedade. E essa imagem é muito emblemática para o que eu tenho a dizer a vocês, porque o deus Janus, curiosamente, é um deus com duas faces. Ele tem uma face jovem e uma face velha. A face velha olha para o passado, olha para o tempo que se foi, e a face nova olha para o futuro. Sim, professor, mas o que tudo isso tem a ver com a eternidade? Porque se o senhor quer traduzir o que o Wittgenstein afirma, a vida eterna só é vivida, por assim dizer, por aqueles que vivem o presente. O que essas três postulações e mais essa imagem quer nos comunicar aí sobre a eternidade? Voltemos aí para o fragmento de Heráclito. Presta atenção, velho. Se liga numa coisa. Se nós não podemos entrar no mesmo rio duas vezes, porque quando entramos, deixamos de ser o que somos, porque o tempo passou, você é outro, e o rio também é outro, então nem você, nem o próprio rio são os mesmos. Observe que esta frase indica muito claramente que tudo muda, com exceção de uma coisa, a mudança. Então essa postulação de que tudo muda, tudo flui, tem em si, tem por trás, tem implicitamente a consideração, a afirmação de que tudo muda menos a mudança. Porque a mudança não muda numa realidade em que tudo muda. Se tudo muda, uma coisa não muda, essa coisa é a mudança. E se a mudança é uma coisa que não muda, significa que a mudança é eterna. Tem uma dimensão eterna por trás, porque o que não muda é eterno. Eu estou aqui explicando para vocês uma coisa absolutamente lógica. Estou apresentando esta ideia numa chave de compreensão lógica. O que não muda é eterno. Então, essa postulação de Heráclito esconde por trás da sua construção
a atemporalidade ou a eternidade. O Heráclito tinha consciência disso e vocês podem conferir lendo a própria obra Sobre a Natureza, também traduzida como Fragmentos de Heráclito, onde vocês encontrarão, por exemplo, o Logos ou a unidade cósmica de fundo, que é aquilo que dá sustentação ao fluxo chamado tempo. Beleza, então você já tem em mãos aí a eternidade como um dado da própria realidade a partir de Heráclito. Agora olhemos para a noção de fim dos tempos e de origem dos tempos, na verdade, a partir do mito fundador de nossa cultura, no caso, o Gênesis bíblico. Pelo que eu apresentei a vocês, se você esteve atento, você vai perceber o seguinte, que se o tempo que corre, que flui, se o devir, se esta incessante sucessão de instantes que constitui o próprio tempo proveio de uma realidade eterna e ela desembocará numa outra realidade eterna, muita atenção, está limitado, está restringido, está emoldurado, está enquadrado pela eternidade, é uma estrutura do próprio tempo. Ou seja, é preciso que a gente perceba que este mito de criação dos tempos, apresentado no Gênesis bíblico, e o fim dos tempos apresentado no Apocalipse, constituem molduras que limitam o próprio tempo. Ou seja, o que eu quero dizer para vocês ao apresentar esta ideia é que a eternidade é a moldura, é o enquadramento do próprio tempo. Então preste atenção numa coisa, toda a temporalidade está enquadrada ou é um mero processo dentro de uma eternidade, que acontece dentro da própria eternidade. É isso que o mito está nos chamando a perceber, simbolicamente, e obviamente que nós não conseguimos captar, porque não temos leitura filosófica, não temos relação cognitiva com o símbolo, com a simbologia. E é isso que este mito nos apresenta, e você agora tem em mãos uma outra noção de eternidade, ou melhor, você agora tem em mãos a eternidade a partir do mito fundador aí da nossa cultura. Entremos na reflexão de Borges. Borges fala que o tempo lhe arrasta, mas ele é o tempo. O tempo lhe devora como um tigre, e ele é o tigre. O tempo é o fogo que lhe consome, e ele é o fogo. Observem o verbo é. Então, ao mesmo tempo que o tempo lhe arrasta, ao mesmo tempo em que o tempo lhe devora, ao mesmo tempo que o tempo lhe consome, ele é o tempo. É isso que o Borges está dizendo poeticamente. Repare que o verbo ser no presente aponta para uma realidade não temporal. Não temporal. Repare que o verbo ser indica movimento, mas o substantivo ser indica substância, indica o ser da coisa. Então, quando ele fala que ele é o tempo, ele está dizendo que por trás da experiência, da transitoriedade do seu próprio existir, ele é alguma coisa. Isso está, obviamente, em chave poética e exige mais abstração. E para finalizar, o Deus Janus. Professor Deus Janus, a face velha olha para trás, a face nova olha para frente. Eu só estou vendo transitoriedade, eu só estou vendo aí, a partir dessa imagem, passado e futuro. Pois é, meu amigo. Só que você está se referindo a um Deus. E todo Deus é eterno, todo Deus é absolutamente presente. Então, ao se referir a um Deus, você tem necessariamente que ter em perspectiva a realidade do não-tempo, porque os deuses, ou Deus, está no não-tempo. Então, articulando todas essas passagens, a gente já começa, de certo modo, a se aproximar um pouco do que
o Wittgenstein apresenta nesta sua postulação. Traduzindo para vocês de forma mais clara o que eu quero dizer, e agora já nos aproximando vocês precisamente de uma experiência mais concreta, ou de nossa experiência concreta. O que eu quero dizer para vocês é que tudo que é temporal, ou de tudo que é temporal, de tudo que está no tempo, nós podemos extrair a atemporalidade. Nós podemos extrair, logicamente, o não tempo. Se vocês estiveram atentos ao que eu acabei de apresentar, vocês vão perceber que a gente tem essa capacidade de extrair de tudo que é temporal a dimensão da eternidade ou do não tempo. E eu apresentei aqui para vocês a nível lógico. Mas a nível ontológico ou existencial, isso também é possível. Nós também podemos extrair da experiência de nosso existir concreto a dimensão da eternidade. Então observem que eu operei aqui numa chave lógica de compreensão, de entendimento. Agora eu vou operar numa chave existencial e o caldo vai ficar um pouco mais grosso. Professor, é possível eu perceber na minha própria vida, na minha existência, no meu cotidiano, a dimensão eterna, de tal modo que eu não apenas a conceba como algo para além da minha existência, como algo somente possível de ser acessado depois da morte, mas como algo presente no meu dia a dia? É claro, meu amigo, é disso que eu estou falando. E digo mais, se nós podemos, logicamente, extrair, como fiz agora, dimensões, ou a dimensão eterna de postulações de ordem temporal, é porque nós temos, por lei de correspondência, essa mesma eternidade. Ou seja, se nós podemos extrair de uma reflexão a dimensão da eternidade, é porque nós temos essa dimensão em nós por lei de correspondência. Não teríamos como aprender eternidade alguma de coisa nenhuma se não tivéssemos essa coisa. Isso é uma questão de lei de correspondência. O próprio Aristóteles fala isso na obra sobre a alma, como eu falei há pouco. Ou seja, nós só conseguimos captar a realidade espiritual, atemporal, a ideia da coisa, porque temos uma faculdade que nos permite isso, e essa faculdade é divina, é atemporal, é eterna. É como diz o Spinoza, lá no último capítulo de sua obra Ética. Ele fala: experimentamos, como é mesmo, meu Deus? Sentimos e experimentamos que somos eternos. Sentimos, experimurque a eterni esse, para ficar bonito em latim. Sentimos e experimentamos que somos eternos. É isso que o Spinoza fala, corroborando com o que eu estou apresentando para vocês. Mas como é que eu percebo isso, professor? Como é que eu consigo extrair de minha experiência concreta de vida a tal eternidade? E por que esse bagulho é importante? Por que perceber isso é importante? Porque, meu amigo, já antecipando o que eu vou dizer no final, viver preso à temporalidade, viver nos termos da espacialidade e da temporalidade, lhe asfixia, lhe oprime, lhe cansa. É por isso que o Nietzsche vai falar em sua obra lá no século XIX que nós modernos estamos cansados da existência. Nós modernos somos homens cansados de nós mesmos. Por quê? Porque a nossa relação com o tempo é pobre, é precária. Como é que eu posso então extrair essa dimensão da eternidade na minha experiência concreta de vida? Olhe bem. Primeiro, olhe para você agora, assistindo a minha live. Você está aí em um determinado espaço-tempo. Em primeiro lugar, seu corpo físico, há 7 anos atrás, no mínimo, não era
o mesmo. Absolutamente todas as suas células foram trocadas, foram renovadas. Então significa que a sua corporeidade já mudou, meu amigo. E observe que você está aqui agora me ouvindo, mas no instante mesmo em que você ouve o que eu digo, você já deixou de ouvir porque o tempo passou e devorou esse instante. A sua reflexão feita aí, com base no que eu falei, também foi consumida pelo tempo, ele devorou, você já não mais a tem, só sob a forma de lembrança. Então observe que a sua realidade agora está sendo o tempo todo devorada instantaneamente pelo tempo. Tudo é fluxo, tudo é transitoriedade e nada você pode tomar em mãos como realidade. Você não pode nem dizer que está propriamente ouvindo a minha live agora, porque agora já não é mais agora, agora já passou e agora você está num outro instante que acabou de passar e observe que é isso que está efetivamente acontecendo. E se você olhar para o futuro, você vai perceber que o futuro é sempre uma realidade hipotética. O futuro é a realidade das possibilidades, inúmeras possibilidades. Pode acontecer de tudo, meu amigo. Então, o futuro também não existe ou só existe como possibilidade. E você está aí no meio dessas duas realidades evanescentes, essas duas realidades inconsistentes, porque você não consegue absolutamente tocar em nada. Mas você pode falar para mim assim, não, professor, peraí, eu tenho as minhas lembranças, eu tenho minha memória, eu posso recorrer a ela, e eu posso acessar o meu passado, e deste modo eu posso trazer alguma coisa de concreta para a minha realidade presente. Pois é, meu amigo, eu não sei o que você tem em mente para pensar que o que você traz do passado para o presente através da memória tem de consistência, porque não tem absolutamente consistência alguma. É só uma narrativa que você construiu para si próprio. Porque quando você lembra do acontecimento que passou, acreditando que ele pode ser reatualizado agora na sua memória, você está incorrendo numa fantasia. Porque agora, que já não é mais agora, porque passou, ou todo instante em que você se encontra, você não tem a plenitude da realidade na qual você se encontra. Você não consegue assimilar todos os estímulos que a realidade lhe proporciona. Ou seja, você tem apenas um recorte da realidade na qual você se encontra e isso já não está mais aqui, passou. E quando você rememora, você traz isso para a consciência agora, acreditando que você está em posse de algo que aconteceu exatamente como você pensa. Falso. Porque, como eu disse, você só tem uma porção ínfima da realidade. O que você toma como realidade é a narrativa que você constrói para o acontecimento que você viveu. E isso vale para todas as suas lembranças, absolutamente todas. Olha o advérbio que eu estou usando, absolutamente todas as lembranças que você tem de si próprio são meras construções narrativas que você produz para se situar no mundo como você próprio, como identidade no mundo. Mas são narrativas, são construções que você constrói. Não são propriamente recomposições, não são propriamente reatualizações da realidade, porque você, quando está vivendo, qualquer instante não consegue aprender a realidade como um todo, apenas uma porção dos estímulos que ela produz e você precariamente assimila. Então, se você observar com atenção, você, no fundo, é uma narrativa de si próprio. Repare que a sua identidade é precária por causa do tempo. O senhor está me dizendo, professor, que o meu eu presencial, o meu eu circunstancial, esse que está na lida com as coisas aqui agora, ele não pode me servir de identidade porque o tempo muda e, consequentemente, eu já não estou mais onde estou? Exatamente. Observe que o eu presencial, que é esse eu situacional, que nos coloca no mundo, aqui, agora, ele é muito precário. Porque você está aqui agora, mas depois está lá. Você agora está me ouvindo no quarto, pode se dirigir para a sala.
Você pode beber um copo de água. Ou seja, são eus diferentes se você levar em consideração a identidade a partir da circunstância ou do instante vivido. Então, você não pode apoiar o seu eu, a sua identidade, no eu presencial ou no eu circunstancial. Ela não pode ser, no caso, as circunstâncias não podem ser a base para a afirmação de que você é você. Então, peraí, professor, eu vou recorrer então ao eu social, ou seja, eu sou médico, eu sou professor, eu sou advogado, eu sou pipoqueiro. Então isso eu sou com mais consistência. Pois é, tem um pouco mais de consistência, mas observe que você pode mudar a sua profissão. Observe que você, ao longo da experiência que tem nesta profissão, muda o tempo todo, você se torna melhor ou pior nela. Você pode mudar simplesmente de profissão. Repare que as pessoas podem esquecer o que você é e, consequentemente, este eu social, que está fundado no reconhecimento do outro, de quem você é, também pode ir por água abaixo. Repare que também é uma identidade precária, porque o tempo passa. E aí você fala, então tudo bem, eu não posso me apoiar no eu circunstancial, não posso me apoiar no eu presencial, então vou me apoiar no eu biográfico, ou seja, eu tenho uma lembrança de vida, eu tenho uma trajetória de vida que eu posso recompor na minha própria consciência e nisso eu posso me apoiar para dizer que eu sou alguma coisa e, portanto, peguei o senhor professor, agora não tem chance, eu encontrei um solo firme sobre o qual eu posso apoiar minha identidade, o tempo não devora. Só que do mesmo modo que o eu circunstancial e que o eu social, este eu também é precário, porque a sua biografia é também uma narrativa que você constrói para si próprio, para se identificar no mundo. Como eu, como indivíduo. Ou seja, ele é uma narrativa porque você não consegue sequer lembrar do que fez ontem, meu amigo. Você não consegue recompor o seu dia a dia na sua memória. Você não consegue recompor o dia, a semana, o ano, e se você levar em consideração a sua trajetória, são pouquíssimos os instantes que você lembra. Portanto, você tem na sua vida inteira, sei lá, 0,5%, não é nem 1% de lembranças do que viveu. Então, como é que você pode construir a sua identidade com base numa memória tão precária? Sendo, repito, esta memória, quando traz um conteúdo do passado para o presente, uma mera narrativa, porque obviamente você não consegue lembrar de tudo que viveu, você consegue apenas reproduzir uma imagem na sua consciência para tomá-la como referência para o acontecimento que viveu do passado. Ou seja, tudo é precário. Tudo é precário. Aí você pode dizer, então, peraí, se o tempo não é, então, o parâmetro sobre o qual eu possa me apoiar para encontrar alguma consistência no meu existir, já que o tempo, que é aí o objeto da memória, o objeto da lembrança, se eu não posso me apoiar nisso, então eu posso dizer que eu estou no espaço físico no qual eu me encontro. O espaço físico, então, é a garantia de que eu tenho alguma coisa de estável na minha vida, um solo firme, alguma coisa que o tempo não devora. Engano seu. O tempo em que você se encontra muda, está mudando o tempo todo. Você não percebe agora, mas se você sair, sei lá, de viagem e voltar depois de 2 semanas, você vai perceber que aquele mesmo local onde você esteve já não é mais o mesmo, ele está empoeirado. Volte depois de 2 anos, ele estará degradado. Ou seja, tudo está mudando, inclusive o espaço físico. Então observe que eu acabei de apresentar para vocês o estado existencial no qual todo e qualquer ser humano se encontra, o de precariedade da própria consistência existencial. Então o que é que eu sou, professor? Eu vou lhe falar, uma fumaça, algo evanescente que não tem consistência alguma e se dissipa por causa daquela imagem de Goya, aquele quadro terrífico de Goya, em que o tempo, Cronos, devora tudo. Você, por ser um ser temporal, está submetido a esse processo de constante instabilidade, de constante efemeridade, de constante transitoriedade, de constante fluxo. E é isso, talvez você não saiba, que no fundo te desespera. É isso que no fundo te deixa desconcertado existencialmente. E aí, professor, isso tem cura, velho? Porque, bom, essa realidade que o senhor desenhou é terrífica, porque eu nunca parei para pensar nisso, obviamente. Nunca parei para olhar o quanto
as coisas são absolutamente frágeis e inconsistentes. Então, já que o senhor desfez a ideia de que eu sou eu mesmo e que eu estou numa realidade estável e de que as coisas são o que são, bom, então, por favor, apresente aí algum caminho que possa devolver à minha alma inspiração para continuar existindo com firmeza e sentimento de realidade. Ora, meu amigo, talvez essa seja a expressão que merece mais atenção, sentimento de realidade. Isso que eu desenhei para vocês é o que está todo mundo vivendo, sobretudo nos dias atuais, onde nós não temos mais cultura. Não vou entrar nessa questão, já entrei em outras lives e depois eu até trato disso, mas não temos mais cultura para nos fornecer referências de atemporalidade, de eternidade. Então, estamos todos vivendo essa situação embaraçosa, esse desconcerto existencial, ainda que nós não saibamos disso. Nós não sabemos disso. Está todo mundo vivendo aí no corre-corre do dia a dia, vivendo as coisas de modo mecânico, automático, reproduzindo comportamentos o tempo todo, sendo sempre muito óbvios demais e sem muita atenção para esse drama. E é por isso que a gente cansa de existir. Como é que a gente então se aproxima da realidade, ou como nós apuramos o nosso senso de realidade de modo a percebermos que sim, existe uma dimensão eterna, como eu apresentei para vocês numa chave lógica. Observemos o que o filósofo Hugo de São Vítor, um grande filósofo cristão, místico do século XI, nos apresenta numa obra intitulada Didascalicon, que é uma obra que trata de como aprender a ler filosoficamente. Eu gosto de apontá-la como uma obra que nos ensina a arte da autoeducação filosófica. O Hugo de São Vítor fala que existem diferenças entre pensamento, meditação, contemplação e oração. Procurem acompanhar o que eu estou dizendo. O que é pensamento? Eu vou sintetizar aqui, para não me alongar muito. Pensamento é aquilo que lhe atravessa como um fluxo de imagens. Sempre ocorre quando a nossa mente é tocada transitoriamente pela noção de alguma coisa ou pela imagem de alguma coisa que aparece em nossa mente subitamente através de nossos sentidos ou através da memória. Não está valendo aqui como parâmetro, porque o pensamento, meu amigo, você não controla. O pensamento flui em você, você não consegue parar o pensamento, e é por isso que os filósofos orientais falam há zilênios. Você não é o que pensa, você é o que é. A mente não é você, meu amigo. Mas aí é assunto para outra live. Olhemos para essas outras três formas de relação com a vida, essas três outras formas de relação com a realidade apontadas, apresentadas pelo filósofo Hugo de São Vítor. Ele fala, em primeiro lugar, da meditação. O que é meditação? Um estado de atenção em que há um constante e perseverante reconduzir do pensamento na direção de uma explicação sobre alguma coisa obscura, enigmática, misteriosa. É um estado de atenção em que há uma constante correção de rota do pensamento para a penetração em algo misterioso, em alguma coisa que se esconde por trás. Então a meditação é tomar em perspectiva objetos mentais, buscando encontrar neles o que neles se escondem.
Obviamente que eu estou falando aqui da meditação dentro da filosofia cristã, aqui no caso, meditação reflexiva. A contemplação já é um estado de percepção em que se busca através do olhar o ser das coisas, diz o filósofo Hugo de São Vítor, para os principiantes, ou seja, os principiantes, os aspirantes a essa lição filosófica, os aspirantes devem olhar para a realidade procurando o ser das coisas, porque aqueles que já estão mais avançados, os homens de sabedoria, buscam a Deus. Estes já estão com a mente devidamente treinada para alcançar a Deus, olhando para uma planta, olhando para qualquer objeto, olhando para o sol, olhando para o mar, olhando para os olhos de uma criança, olhando para qualquer acontecimento trivial. Ou seja, os olhos dos homens de sabedoria, através da prática da contemplação, conseguem alcançar a Deus. O que é isso? Não sei, meu amigo. Eu não sou um homem de sabedoria, eu sou um caminhante, eu sou um filósofo, um buscador da sabedoria. Mas não duvidemos desta capacidade. E a oração já é aí um estado de elevação da consciência que nós alcançamos quando colocamos a nossa consciência ou abrimos o nosso coração diante de uma realidade onisciente, diante de um ser onisciente a quem nós não podemos enganar. Eu vou usar aqui essa chave de compreensão, esse enunciado sobre oração, porque ele nos serve aqui, ou seja, a oração é essa capacidade de nos colocarmos diante de Deus e abrirmos nosso coração, incorrendo inclusive em meditações, mas é um estado de elevação da consciência para níveis superiores da nossa própria realidade, do nosso próprio espírito. Ok, professor, e daí? Cadê a eternidade nessas postulações, nessas lições dadas pelo filósofo Hugo de São Vítor? Aí eu vou recorrer ao historiador das religiões Mircea Eliade, que diz o seguinte, olha que coisa fantástica, e vocês encontrarão isso numa obra intitulada O Sagrado e o Profano, obra fácil de ler, em que o próprio Mircea Eliade, o grande historiador das religiões, nos fala que só há dois modos de existir, o sagrado e o profano, meu amigo. Não tem para onde correr. E é bom nós buscarmos compreender o que ele fala a respeito da vida sagrada, porque nós estamos vivendo, por sermos modernos, a vida profana. Nós profanamos a nós mesmos e, consequentemente, tudo com o qual nós nos relacionamos. O que é que o Mircea Eliade fala nessa obra, O Sagrado e o Profano? Ele fala que meditar, contemplar, orar, não é propriamente com essas palavras que ele traz esse conteúdo que eu estou apresentando para vocês, mas aqui é uma aproximação com o que o Hugo de São Vítor nos fala. Ele diz que atitudes hierofânicas como estas, o que são atitudes conscienciais hierofânicas? Hierofania é sacralização do tempo e do espaço, de qualquer objeto, de qualquer tempo do seu dia. Ou seja, hierofania, hieros, sagrado, fanos, conhecer, conhecimento, olhar. Ou seja, é o olhar que sacraliza a realidade num determinado espaço, num determinado tempo. Esse tipo de atitude de sacralização abre uma clareira para o absoluto, produz uma abertura para a realidade eterna. Por quê, professor? Diz esse grande historiador das religiões. O homem religioso, o homem que tem o olhar hierofânico, o homem que busca sacralizar a sua vida, discipliná-la para isso, ordenar a sua vida de modo a fazê-la a vida espiritual, o homem que vive essa experiência, ele tem a capacidade de romper, de produzir uma ruptura, de produzir uma rotura no tempo homogêneo, que é o tempo que está correndo aqui agora, que é o tempo do devir, que é o tempo
da transitoriedade, que é o tempo da normalidade das coisas, que é o tempo que não tem valor algum, que é esse tempo que a gente vive no dia a dia. Ou seja, o homem religioso, através da meditação, através da contemplação, através da oração, ele tem a capacidade de hierofanizar o tempo ou o espaço, produzindo uma ruptura, abrindo uma brecha, uma lacuna, uma fissura no tempo corrente e encontrando uma dimensão atemporal. Ele produz isso e, ao produzir isso, ele encontra o centro de gravidade de sua própria existência. E isso que eu estou falando não é metafísica no sentido abstrato, eu estou falando de uma atitude cotidiana, de você parar, para meditar sobre quem é você em meio ao fluxo ininterrupto e aturdido de acontecimentos que lhe atravessam. É você abrir um momento no seu dia para respirar, pensar, ponderar. Que porra é que eu estou fazendo na vida? Quem sou eu? O que é isso que eu estou vivendo? Ou seja, é dar a si próprio um instante de reflexão, é parar um pouco o fluxo mental. E por que não, se você for religioso, dobrar os joelhos e procurar o Deus que você tem no coração para fazer uma oração de oferecimento. Não de pedido, porque você já tem tudo, o ser humano já tem tudo, é uma centelha divina, tem que agradecer, tem que oferecer, tem que se colocar em sacrifício para poder, de algum modo, trazer um pouco mais de nobreza, dignidade à sua vida, ao seu entorno, à vida dos outros, enfim. Então, essa atitude de meditação, essa atitude de contemplação de uma planta crescendo, essa contemplação de observar uma criança como minha pequena Maria Flor que acabou de nascer, olhar os seus movimentos, olhar o que é um recém-nascido, o que está acontecendo com a consciência humana ali naquele estado, contemplar, procurar olhar sem ajuizar, sem carimbar, sem dizer que é isso, que é aquilo, só olhar com pureza e inspiração para o acontecimento. Essas coisas nos conectam, por mais que nós não saibamos, por mais que nós não acreditemos, essas coisas nos conectam com a dimensão eterna atemporal. É como se o tempo parasse. E não tente você pegar a porra do seu cronômetro para achar que ele parou, porque não se trata disso, porque o tempo é uma dimensão psicológica. Ou seja, vai parar na realidade da sua consciência e não propriamente o cronos do relógio, porque ele não está nem aí para o que você está pensando, ele não está nem aí para a nossa vida. Então, meditar, contemplar e orar, abrir o coração, por exemplo, e pedir perdão a Deus pelos pecados, pelos erros, pelas merdas que você fez no passado, é, de certo modo, abrir uma clareira para o absoluto. Porque naquele momento, meu amigo, você estará em conexão com uma realidade que se apresenta a você, ainda que imaginativamente, como absoluta. Você estará diante de um ser onipresente a quem você não possa enganar, a quem você não pode sabotar. Deste modo, a própria consciência reconhece a realidade que você está imaginando como real. Porque muito do que está no plano da imaginação é mais real do que a realidade concreta, fluida, transitória que nós vivemos no aqui e agora. Então observem que essas coisas nos conectam à vida, ou como diz o próprio Mircea Eliade, conferem superabundância de vida naquele local e naquele instante em que você, homem religioso, você, homem que medita, produziu ao refletir, ao ponderar sobre sua vida, ao simplesmente parar para respirar ou contemplar o mar, uma planta, uma criança, ou simplesmente dobrar os seus joelhos e orar, entregando a Deus a sua própria vida, porque inclusive ela não lhe pertence, porque você não foi a inteligência que se colocou no mundo, você não é fundamento de si mesmo. Então esse próprio reconhecimento já é por si só uma abertura para essa realidade absoluta. Então está aí, como diz inclusive o Marcel Proust naquela obra belíssima e monumental chamada Em Busca de o quê, professor? Em Busca do Tempo Perdido. Eu ia falar aqui o título da obra de Viktor Frankl. Em Busca do Tempo Perdido, o Marcel Proust fala que nesses momentos, por exemplo, de oração, em que estamos pedindo perdão por erros, nós conseguimos encontrar a essência das experiências passadas, dos acontecimentos que nós vivemos. Conseguimos trazer o que está escondido
Porque nesse momento nós estamos nos identificando efetivamente com quem éramos lá atrás. Ou seja, é você olhar para aquele lá atrás que errou, para aquele lá atrás que fez merda e se reconhecer como ele. Ou seja, você olhar para trás e dizer, eu sou sim aquele que fez essa merda. Sou eu essa pessoa. Porque essa pessoa lá atrás tinha dentro de si este que agora dobra os joelhos e pede perdão, esse que agora reflete sobre os seus próprios atos e vice-versa. Você agora, quando reflete sobre o que fez, quando examina a própria consciência, os atos que produziu, você tem em si agora aquele que errou lá atrás. Então há uma identidade. É o que o Marcel Proust apresenta, inclusive, nessa obra, quase que na sua totalidade. Ou seja, há uma identidade entre o eu do passado e o eu do presente, e aí sim, nessa convergência desses dois eus, neste momento presente em que você se encontra em oração, em meditação, você consegue alcançar a realidade que se escondeu por trás do erro, ou seja, você consegue extrair o ensinamento. Eu sei que é abstrato, mas com atenção dá para você captar o que eu estou aqui apresentando. Para finalizar, meu amigo, um recado que não é meu, é do Mircea Eliade. É bom se adiantar para isso. É bom tomar como tarefa existencial de hoje, de amanhã e de sempre essa busca pela atemporalidade, pela eternidade, pelo absoluto ou por Deus em nosso cotidiano. Porque, do contrário, você será apenas mais um devorado pelo tempo, mais um angustiado, mais um desconcertado, mais um ansioso. Por que serei eu tudo isso, professor? Porque a sua vida estará pautada, fundada, assentada no fluxo, no devir, ou seja, você estará apenas sendo levado, meu amigo, pelos acontecimentos, e quem é levado, por acontecimentos é sapo, é gato, é pombo. O homem é autoconsciência, o homem é a única consciência que pode determinar a si própria, e por isso não nos cabe esse destino. O destino humano é colocar nas mãos as rédeas da própria vida, é tomar da vida as rédeas de nossa própria vida e falar, posso eu conduzir esse processo, posso eu seguir vida com a minha própria vida, com as rédeas nas minhas próprias mãos. Qual é a recomendação que o Mircea Eliade faz, professor? Qual é o recado que ele me dá nessa obra? Ele vai dizer o seguinte, meu amigo, quando o tempo é dessacralizado, e é basicamente isso que, em geral, nós vivemos, quando estamos desconectados, só vivendo sem parar para meditar, para contemplar e para orar. Isso é dessacralizar o tempo. O tempo, quando é dessacralizado, ou, diz o Mircea Eliade, quando ele deixa de ser o meio, quando ele deixa de ser o veículo que nos possibilita o encontro com Deus, tempo, se torna terrífico, ele se torna dramático, porque ele se transforma, diz o Mircea Eliade, em um círculo que gira indefinidamente sobre si mesmo, produzindo em nós o que nós conhecemos como cansaço existencial. Ou seja, a sua vida acontece por força dessa dessacralização do próprio tempo, como uma constante repetição de acontecimentos sem nenhum significado profundo, sem nenhuma sem lhe oferecer nenhum ensinamento. Ou seja, você fica como existindo por existir. Você passa a simplesmente estar no mundo, você se transforma numa jangada quebrada, à deriva nesse oceano sem margens, que é a sua existência, sem qualquer centro. Ou seja,
Cosmize-se, meu amigo. Cosmize-se, de cosmos. Constitua um cosmos dentro de você. Ou, em outras palavras, abra no seu dia a dia um centro onde você possa encontrar a sua eternidade, a sua temporalidade, a sua conexão com o divino, através da meditação, através da contemplação, através da oração. Isso produzirá em você, com absoluta certeza, lucidez e sanidade mental, que é o que mais a humanidade hoje precisa. Gostou desse vídeo? Então curta, inscreva-se agora e ative as notificações para não perder nenhuma reflexão filosófica. Te espero!